Fala, povo, vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos ao Ataque e Defesa dessa semana, o oferecimento da Tizan, que prepara todo esse estúdio aqui para a gente fazer nosso podcast, nosso Ataque e Defesa. Quero convidar você, tem um podcast, tem ideia de um podcast? Traz para cá, fala com o pessoal da Tizan, eles vão te entender da melhor maneira possível e você vai fazer esse podcast aqui nesse estúdio bonitão, mas bem bonito mesmo. Vem para Tizan você também. Ó, tem coisa melhor que aroma de café fresquinho. Sabe outra coisa que é muito boa? Um bom papo com café fresquinho. E se a conversa for sobre vôlei, melhor ainda, né? A Melita acredita em nós também, que o café tem o poder de despertar os nossos sentidos para viver o que mais amamos. E o vôlei aqui nos conecta, nos emociona, nos faz sentirmos intensos na mesma paixão. A Melita está presente no nosso esporte, na Superliga, na Copa Brasil, no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia e no time feminino do Minas Tênis Clube. A Melita vai estar conosco durante todo o ano, apoiando esse esporte que tanto amamos. Então, você já sabe. A Melita é o café oficial do podcast Ataque e Defesa. Conheça mais os produtos da Melita na sua casa, apontando o celular neste QR Code que está aqui na tela, ou você pode clicar no link que está na descrição deste vídeo. Você usa o cupom ATAQUE10, tá certo? Vou tomar um colinho de café. Porque hoje é especial, Maurício Noriega! Você gosta de café mesmo? Adoro. Adora? Mais do que eu deveria, acho. Por quê? Eu tomo muito café. Muito café o dia inteiro. Tomo café à noite. Tomo café às 11h30. Vou ao banheiro, escovo os dentes. 11h45 eu tô dormindo. Não tem nenhum efeito. Não tem? Nada. Nada. Então por que mais do que você deveria? Você não tem efeito? Porque eu não sei. Eu adoro café. Então, assim, mas eu tomo muito. Eu acho que eu tomo muito. Muito mesmo, assim. Vários durante o dia. Acho café um negócio... E você faz seu café ou você usa a cápsula? Cápsula. Eu faço às vezes também. Mais cápsula. Que é legal. Isso eu não sabia. Fiquei sabendo depois que a gente foi na Melita, né? Conversar e tal. E a gente foi apresentado aos produtos. E tem um café, tipo um pó de café especial. Se você faz com açúcar, sabe? Aquele jeito de fazenda, assim. Você põe o pó, põe o açúcar e ferve a água e depois você filtra. Tem um café especial para isso. Isso eu achei muito legal. Eu gosto de café forte. Sou do interior, né? A gente tá acostumado com isso. Café do interior, café de casa de vó, essas coisas. Você é de Bariri que fica na Grande Avaré, né? Ali na região. Não, ao contrário. Na verdade, a ordem é diferente. Eu nasci em Jaú, mas sou cidadão de Bariri com muito orgulho. A família da minha mãe Só nasceu em Jaú? Só nasci em Jaú por uma questão lá de médico. Então o 15 perdeu um grande jogador? Não necessariamente. É que todo mundo sabe, Maurício Noriega, comentarista de futebol, né? Passou anos na TV Globo, hoje tá na Record, enfim. E teve na CBN também, né? Na CNN. Perdão. Durante um ano foi? Mais? 9 meses, mais ou menos. Foi legal. Foi muito bom. Gostei muito, aprendi muito. Sou muito grato à CNN, a experiência, né? E o nome CNN é muito forte para qualquer jornalista. É mesmo. Né? Eu vi a CNN nascer, aquelas coberturas da guerra do Iraque e tudo assim, e estar naquele ambiente, ver as fotos que tem lá, dos grandes âncoras americanos, e trabalhar numa emissora só de jornalismo, dando um toque do esporte ali, para mim foi muito, muito legal. Tenho muitos amigos lá, sou muito grato. Com o Benja, né? O Benja, né? Que o Benja é muito engraçado, né? Com todo ele é acelerado também, né? Acelerado, né? Ele dava uma quebrada naquele ritmo mais sisudo do jornalismo e tal. O Benja é muito, muito capaz, muito inteligente. Eu nunca conversei com o Benja. Acho que eu nunca o encontrei assim nos estádios da vida. Você vai conhecer, vai rir, vai se divertir e vai ganhar um amigo. Porque ele é um cara muito bacana. Eu lembro, ele tava no SBT também, né? Sim. Ele fazia duas coisas. Eu lembro que estava numa transmissão da Globo e daí mostrando torcida na arquibancada e pararam nele. Ele é esquisito. Ele é uma figura. Um cara que tem, embora ele não seja jornalista, ele tem muito respeito pelo trabalho dos jornalistas, pela história do jornalismo esportivo e tal, e faz muito bem feito do jeito dele. E agora está na Record, somos parceiros de Record. Mais uma vez, né? Isso é bom. Trabalhar com amigos. Quando eu te conheci, quando eu cheguei no Sport TV, você era chefe de reportagem, né? Chefe de reportagem e comentarista e apresentador. Multiplataforma. 3 em 1. 3 em 1. E você gostava da função chefe de reportagem? Gostava. Mas aí eu já estava mais seduzido pela questão do comentário, principalmente. Mas eu gostava. Eu já tinha sido chefe de reportagem em jornal, de onde eu vim, né? Do jornal impresso. E eu acho que é uma função que infelizmente está morrendo no jornalismo, né? Do pauteiro que a gente fala, né? E é a função do mais... É fundamental. E das mais chatas também de fazer. Chata porque é difícil. Você tem que estar ligado 24 horas, tem que ler tudo, ouvir tudo. Eu lembro que na época que eu comecei a trabalhar, os chefes de reportagem,
os caras ficavam com aqueles rádios enormes, né? Na redação, sintonizando rádio de Porto Alegre, rádio do Rio, lendo jornal daqui, jornal dali, lendo revista para puxar ideias, né? Para fazer alguma coisa diferente e pautar os repórteres sobre os melhores assuntos. Não tinha um nome específico para isso, para a pessoa que ficava escutando rádio? Rádio escuta. Rádio escuta. Rádio escuta. Que Alfredo Toné, nosso amigo, foi rádio escuta de mundo. Você já ouviu ele contando essa história? Do mundo, Foi... não. Ele era rádio escuta de mundo. Ele chegou na Globo e falou assim, fala inglês? Muito. Muito, ele disse, Alfredo. Aí, falou assim, você vai ser rádio escuta de mundo, vai escutar as rádios internacionais. Primeiro dia, tava lá, as rádios ligadas, perguntaram para ele, e aí, alguma coisa? Ele, nunca vi um mundo tão calmo. Ele entendia nada. Mas... Era o começo da carreira, né? Você entrava nos jornais, nas rádios, como rádio escuta. Você ficava lá ouvindo as rádios, tudo, escrevia uns textinhos, passava. Se você fosse bem, alguém pegava seu texto, editava, ou se seu texto estivesse realmente bom, publicava aquele texto pequenininho, e você ia mostrando se tinha condição ou não de seguir adiante. Isso é muito legal, porque existia um plano de carreira. Sim. Eu acho que hoje em dia não existe. A gente vai chegar ao assunto vôlei, tá? Então, porque assim, a gente começou esse papo, porque é uma coisa informal, tal. Toma um cafezinho, é gostoso bater papo. Tá muito bom, por sinal. Por sinal, é muito bom. Tem o QR Code na tela aí pra você. Ataque 10 é o cupom. Você pode também usar, tá? O Nori jogou vôlei, tá? Ele não tá aqui pra falar de futebol e tal. Mas acho que é um assunto que a gente tá... É um assunto, eu diria, a pauta quente. Sim. Né? É um factual, assim. A nossa profissão mudou muito. Muito. Né? Não sei dizer se para melhor. Mas isso. Mudou. Mas eu tenho sérias dúvidas de se foi para melhor, assim. Não quero ser processado pelo ministro Gilmar Mendes, né? Mas quando se acaba com a obrigatoriedade do diploma, eu acho que isso fez muito mal para a profissão. Não quer dizer que você estudando, tendo diploma, você está pronto para ser jornalista. Trabalhei com jornalistas maravilhosos que nunca estudaram jornalismo, mas também com jornalistas espetaculares que estudaram. Acho que a valorização da profissão é importante pela faculdade, para você entender questões como ética, formação, história, contextualização. E acho que hoje está essa coisa dos influenciadores, com todo respeito aos influenciadores, ela misturou muito com o jornalismo, né? Então, isso acabou sendo prejudicial, porque não tem muito filtro. Então, você não sabe o que é jornalismo, o que é influencer. E também o jornalismo também tem pecados, né? O jornalismo não é perfeito. Né? E tem muito... Acho que houve uma confusão muito grande entre informação e opinião. Uma hora você não sabe direito se aquilo é uma informação, uma opinião. O jornalismo ficou muito panfletário, sabe? Para todos os lados. E eu acho que o jornalismo ele tem que ter opinião, ele tem que ter opiniões fortes, mas ele, no sentido da notícia, ele tem que trafegar ali, sabe? Dos fatos e tal. Mas são situações do mundo, né? O mundo tá assim. A evolução do mundo, né? O celular, acho que é a grande ferramenta que transforma tudo isso. Todo uma mundo... emissora de televisão é um celular. Exatamente. Né? Todo mundo consegue ser um pouco repórter onde estiver, porque tem aquela câmera de 13 quilos aqui que você faz o acesso direto. Porque o mundo ficou muito imediatista, né, Nori? Sim. Né? Tipo, o treino que aconteceu às 4 da tarde, o treino sei lá, do São Paulo, que aconteceu às 4 da tarde, o torcedor fanático já ficou sabendo tudo que aconteceu às 5 horas da tarde, porque ele já leu na internet, já viu o blog, já não sei o que, viu o influenciador. E a TV, os outros programas têm horário para acontecer, eles vão falar sobre aquilo, às vezes até 12, 24 horas depois. Esse é o segredo da internet, do sucesso da internet como comunicação, Ale, porque num jornal impresso, numa revista, você tem o limite do espaço. Você tem o tamanho da matéria, o tamanho da página, o número de páginas que vai ter aquela publicação. Na televisão, você tem o limite do tempo da grade. Você tem que acabar essa sua transmissão, porque depois tem a novela, depois tem uma série, depois tem uma reportagem especial. Na internet, você não tem limite de espaço e de tempo. Você pode manipular isso melhor. E acho que, por isso, por exemplo, que infelizmente os veículos impressos estão morrendo. Além do custo, né, de você imprimir em papel, tal, essas coisas. Porque você pega um jornal na terça-feira de manhã, na quinta-feira, quarta-feira é dia de rodada de futebol. Na quinta-feira de manhã, muitas vezes esse jornal não tem o resultado do jogo de quarta-feira. E você já está sabendo tanta coisa que aconteceu até exato, lá. Ficou velho. Essa mudança aconteceu. Bom, e você deu o primeiro toque na bola de vôlei em Bariri? Não, foi em São Paulo.
Eu estudei numa escola, Ale, chamada Nossa Senhora da Consolação, Colégio de Freiras, antes de eu ir para o Arquidiocesano dos Irmãos Maristas. Que você ama o Arque, né? Porque Eu toda vez que eu falo com você, você fala adoro, assim: adoro. não, eu gosto da Isabel, da minha. Mas o Arque também. Não, o Arque marcou muito minha vida, como essa escola Nossa Senhora da Consolação, né? Das Irmãs da Consolação, uma congregação de irmãs espanholas. E a gente ia lá, o voleibol no Brasil, assim, ele era um esporte que ninguém prestava muita atenção, né? Hoje a gente pode falar isso sem querer ser preconceituoso, porque as pessoas vão entender que é só uma maneira de contar uma história de um período de tempo. O vôlei nas escolas era o jogo do japonês e das mulheres. Só jogava japonês e mulher. Ou o cara que não sabia jogar futebol ou jogar basquete. Era assim que o vôlei era visto. Aí quando o Nussmann, em 75, ele vai para a CBV, ele faz aquele projeto das seleções permanentes, ele começa a trabalhar as seleções permanentes, que é juntar os caras, conseguir dar uma grana, todo mundo morava junto, treinava junto, porque teve o Mundial Juvenil de 77 aqui no Brasil, que é aquela geração já, Bernard, Montanaro e tal. Bernard nem consegue jogar esse Mundial, essa é uma história muito curiosa que eu vou contar rapidinho aqui. O Bernard jogava acho que no Botafogo, no Fluminense, e ele tipo ganhou um carro para mudar de clube. E aí alguém chegou com essa história na Federação Internacional. Não, ele é profissional, ele ganha para jogar. Tal. E como juvenil, ele acabou não jogando aquele Mundial por causa disso. E aí o voleibol começou a crescer, começou a ganhar muito espaço. E a gente tinha um professor nessa escola, saudoso professor Antônio Carlos Enge, Toninho, muito bom. E ele cismou de ensinar a molecada a jogar voleibol. Tinha uma quadrinha na escola pequena, escola de bairro, assim. Não tinha nem poste, amarrava as redes na parede, assim. E aí ele montou um time e tinha uma competição aqui em São Paulo chamada Jogos Mirins, da Prefeitura de São Paulo. Todos os times da cidade de São Paulo se enfrentavam. E naquele ano começou a crescer a questão do vôlei. Ele escreveu o nosso time, ensinou a gente a jogar e tal. E a final era no Pacaembu. E nós fomos para a final. E ganhamos a final no Pacaembu. E aí eu lembro da imagem, de ver a pessoa, o cara que foi meu primeiro técnico de vôlei para valer, como competitivo, né? Porque depois o professor Enge foi técnico também, competitivo, trabalhou no Paulistano muito. Era o Índio, Antônio Martins Filho, o Índio. O Índio estava vendo lá o jogo. E depois do jogo ele foi falar com o nosso professor e convidou alguns atletas do nosso time e do time adversário também para fazer teste no Paulistano. Eu era um desses caras, aí fiz o teste, fiquei e comecei a jogar em 81. Então você foi federado no Paulistano? No Paulistano, 81. Sim. Outro dia eu fui na Federação Paulista de Vôlei e peguei Sua carteirinha? minha ficha. Não é carteirinha não, minha ficha de federado em 81. Quem te deu, o Wagner? O Wagner é aquele de cabeça branca, assim? Foi o Wagner. Foi o Wagner. Ele arquiva as carteirinhas. Uma vez ele me mandou algumas. Mas não é nem carteirinha, tem lá. Nem foto tem. Não, mas daí eu acho que ele fez uma reformulação. E aí no Paulistano você ficou até... Joguei no Paulistano 81, 82. Fui pro Pinheiros em 83. No último ano de infanto. Que eram os tops, né? O Paulistano eu joguei com o Índio no Mirim. A gente foi campeão de tudo naquele ano, 81. Timaço, a gente é amigo até hoje. Time inteiro, é muito, muito bacana isso. A gente se encontra para almoçar com o Índio e tal. E depois, em 82, já vai pro Infanto, né? Era o Deraldo, técnico. Que foi esposo da Ida. Que casou com a Ida, tudo. E Deraldo era um cracaço, né? Foi jogador de seleção brasileira, jogou Olimpíada de Moscou, tudo. Mas aí já, primeiro ano de Infanto, você já joga muito pouco tal. E eu senti que no segundo ano a gente ia jogar menos ainda, né? Eles começaram a contratar gente. Eu e dois queridos amigos que eu tenho até hoje do voleibol, que são amigos da vida, né? O Mauro Cruz, que é um executivo brilhante da área de gestão de água, e o Ricardo Chester, que é um publicitário, um dos mais importantes do Brasil, que a gente chamava de Capi na época. E a gente foi pro Pinheiros, porque o Valdemar Talarico tinha convidado a gente para jogar no Pinheiros um tempo antes, a gente aceitou. Aí joguei no Pinheiros em 83, e em 84 o Valdemar foi pro Banespa, para montar o primeiro time competitivo do Banespa. E te levou? E levou uma galera lá. E eu fiquei no Banespa até mais ou menos 86, 87, parei um pouquinho, voltei, entrei na faculdade.
Mas parei assim depois do último ano de juvenil e tal. Tive alguns convites para jogar ainda no adulto e tudo, mas Então já você, percebi que você é não dava. contemporâneo do RPM, né? Sim, joguei Ronaldo, contra Pompeu e Ronaldo, Maurício. Pompeu e Maurício. Jogamos muitas vezes contra esses craques mesmo. E eu lembro do Infanto de 83, esse time do Pinheiros, quando a gente meio que descobriu o Maurício. O Maurício já era. E a gente foi jogar uma vez em Campinas, lá no ginásio da Fonte, São Paulo. E o mais curioso disso, olha, era o seguinte: todo mundo reclamava do toque do Maurício. Por quê? Porque todo mundo achava que ele conduzia. Ele Entendeu? Porque a gente sabia, tem o cara lá. Mas aí o Maurício, pra você ter uma ideia, em 83, já chamava bola de trás da linha dos três, o jogo inteiro. Tal. A gente fazia bons jogos contra 83 era Infanto ainda. 83 Infanto. Era ele, o Ronaldo, o Pompeu, tinha o Panini, que era muito bom jogador também, e o Chupa, o Adilson Zambon, que era o técnico, né? Que descobria muita gente e tal. Mas depois joguei contra o Maurício também, ele na Telesp ou no Banespa. E, cara, assim, foi uma emoção para mim muito, muito grande. Em 92, na Olimpíada de Barcelona, ter visto o Brasil ganhar a primeira medalha com um cara contra quem eu joguei, né? Que era o Maurício ali e tal. Quer dizer, joguei, contra quem eu joguei. Joguei algumas vezes e tal. Mas ele já era fenômeno. No Infanto já. Você já olhava que era muito diferente, muito diferente. Você já olhava ali, pô, esse cara é craque. Não é que assim, você olhava, você jogou, você sabe como é. Esse cara é bom. Mas aí esse cara é craque. Você já percebia no Infanto que ele era craque. Aceleração de bola, virada de bola, né? O Maurício tinha uma finta absurda. Por isso que a gente reclamava, porque e ele usava de uma forma genial, porque ele é um gênio do esporte, essa coisa. Quem joga vôlei talvez não lembre disso. Você pode dar uma seguradinha na bola ao levantar. Ele usava isso muito bem. E como ele tem uma mão que é uma raquete e uma flexibilidade da mão absurda, então ele virava a bola. Pô, craque. Já nessa época. Assim como o Ronaldo e o Pompeu. O Ronaldo, quando a gente ganhou o Mirim de 81, o estadual Mirim, a final foi contra a Fonte. O Ronaldo era aquele cara que carregava água, sabe? E não entrava. Tá? O Maurício acho que estava também. Eu tenho umas filmagens disso aí. E aí depois você vê os caras como evoluíram. Né? O Ronaldo acho que tá nos Estados Unidos. O Pompeu, eu joguei com o Ronaldo e com o Pompeu, no Palmeiras. tinha um cara que apareceu lá, que imitava o Roberto Carlos, cara. Eu não sei. Mas ele lembra, e ele chamava o Pompeu de Pepeu. Não, o Pepeu tá aí, o Pepeu tá aí. Daí todo mundo começou a chamar o Pompeu de Pepeu. Ele é fisioterapeuta. Ele virou fisioterapeuta. Eu acho que ele chegou a trabalhar até na seleção brasileira, assim, na categoria de base e tal. Campinas sempre foi um centro de voleibol. Né? E você falou do Chupa, do Adilson Zambon, né? Foi meu técnico também. E ele, além de ter formado o Maurício, né? Trabalhou comigo. Mas ele também descobriu o Bruninho. Ele foi um dos primeiros técnicos do Bruninho. Então ele tem um talento absurdo para formação de levantador. Tem alguns treinadores de voleibol que nessa época, eu sou um pouco mais velho que você, para descobrir jogador e formar jogador era uma maravilha. O Branco, você deve ter trabalhado o Branco foi meu técnico, meu professor no Banespa. O Índio. O Índio foi meu professor na escola. E o Valdemar Talarico, também mestre para descobrir, treinar. Cara, tinha muito essa relação do professor de educação física da escola que trabalhava no clube. Aí o que ele fazia? Ele ia na escola, descobria um cara que tinha talento, ou indicava para um clube, se ele não estivesse trabalhando no clube naquela época, ou levava para o clube que ele treinava. Um dos maiores jogadores de voleibol que eu vi uma entrevista dele, nem sei se foi para você, o Giovanni, ele fala assim, que ele foi descoberto na escola. Giovanni Gávio? Giovanni Gávio, que foi descoberto na escola. Professor. Cara, assim, acho que só a nova geração, porque todo mundo é o contrário. Sim. Né? Todo mundo para trás é o contrário. E é uma coisa que eu venho aqui, né, falando e repetindo, pô. Reforçar a educação física. E assim, evidentemente que a gente tá falando de vôlei aqui, mas é para todos os esportes, né? Falei com o Zé Roberto sobre isso, assim, pô, como não existe um centro olímpico nos grandes centros do país? Sim. E assim, o centro olímpico pode ter um lugar que tenha 2, 3 esportes, num outro 5, em outro um esporte, que sirva de possibilidade para as pessoas mais carentes poderem praticar. Aprenderem a fazer esporte e sair das tentações do mundo. E assim, Nuri, quando você investe em esporte, né? Isso é meio básico, assim. Você está investindo em saúde no futuro, né? Claro. Você está criando uma pessoa que tenha uma formação muscular mais forte, que não vai ter outros problemas. O cara pode não virar craque ali.
mas ele vai virar um bom preparador físico, um bom médico, um bom fisioterapeuta, um bom gestor de esporte. Ele arruma um caminho na vida. E sem falar o caminho que pode levar para você ir para outro país, trabalhar, enfim, um monte de coisa. E você sempre fala, né? Quando a gente fazia as nossas viagens de vans para ir para os estádios e tal, você falava muito da Olimpíada do Arc. Sim. Né? E eu acho que, eu não sei se ainda tem, essa é a minha pergunta, se até tem, porque se perdeu esse negócio das Olimpíadas escolares, né? Tipo a Copa da NAP que tinha aqui, que eu joguei várias vezes, assim, essa coisa do intercolegial, assim, muito raro. Acho que tem a Copa Euro 17, Sim. que eu não sei se tem outros esportes, eu sei que tem futebol, futsal, mas assim, se perdeu muita coisa em relação a isso. Muito. Que nem eu te contei a história dos Jogos Mirins, que eu nem sei se essa competição ainda existe. Então, muitos caras saíram dos Jogos Mirins, os professores iam lá, e quando eu fui estudar no Arc, eu já jogava vôlei. E eu fui jogar pelo Arc, algumas competições. A Oliarc, o ano passado, fez 40 anos, se eu não me engano, de Oliarc. E eu fui, na segunda Oliarc, eu até conduzi a pira olímpica, né? A pira? A pira não, a tudo bem que você conseguiria, na mas... verdade, eu acendi. Se você falar que eu coloquei a pira na cabeça, eu processo você. Ô, louco. Corta essa parte. Eu acendi o fogo com o professor Meneghetti lá, tudo. Essa parte era espetacular. E quando o vôlei explode no Brasil, nos anos 80, você tinha campeonatos colegiais muito bons. O Objetivo tinha um timaço, o Ângulo tinha um timaço, o Tabajara tinha um timaço. Isso, Tabajara. Entendeu? E eu, como estudava no Arc, também no Objetivo. Eu tive convites para estudar nesses colégios assim, mas eu gostava tanto do Arc, cara, que eu falei pro meu pai, cheguei pro meu pai um dia, pai, pô, tem uma bolsa aí e tal, mas eu não quero sair do Arc. Dá para bancar ainda? Eu falei, não, fica lá, se você gosta e tal. E os jogos eram ótimos, cara. O Objetivo e Tabajara era um clássico do voleibol. O Deraldo era técnico do Objetivo, eu lembro, na época. O Índio era do Tabajara. Aí depois foi crescendo. Faz muita falta, o futebol cresceu no Brasil de uma outra forma, né? Mas os esportes chamados olímpicos, né? Que é uma forma errada de falar. Voleibol, basquete, handebol, tudo assim. Tudo tinha que ser escola e universidade, eu acho. Exatamente. Mas, infelizmente... Eu acho que a associação com o clube, colégio e clube, beleza, tudo bem. Mas tem que ter essa união, concordo plenamente. Você falou do seu pai, né? O Luiz Noriega, que foi um narrador clássico, né? Acho que dos anos 70, Noriega? 70 e 80. 70 e 80, na TV Cultura, né? Cultura. Narrou muito vôlei, né? Muito vôlei, muito vôlei. E eu aprendi a gostar de esporte com ele, né? E vi muito cara bom de vôlei. Vi o Moreno jogar ainda. O professor Antônio Carlos Moreno, caracaço, um gênio. Vi muitas coisas do começo da explosão do voleibol. Meu pai era muito amigo dos caras, né? Nós fomos no casamento do Montanaro, por exemplo, né? Convidado. Ele foi convidar a família... minhas irmãs, a Renata e a Fernanda, adoravam o Montanaro. Aí fomos lá, elas tietando no casamento do Montanaro. Muito amigo do William, do próprio o Nussmann. Eu me lembro que em algumas circunstâncias, meu pai já dirigia, né? E o Nussmann vinha fazer programa da TV Cultura aqui, ser entrevistado. Meu pai tinha um compromisso. Vai no aeroporto e pega o Nussmann para mim. Então. Aí eu ia, pegava o Nussmann. Às vezes ele ia... fazia um freela de Uber. Fazia um freela de Uber naquela época e tal. E narrou muito vôlei. Muito vôlei. Eu me lembro até não sei se foi a despedida do Moreno nos Jogos Abertos do Interior. Acho que foi em Presidente Prudente a edição, tudo. E o Moreno jogou essa edição por Santo André, claro, tal. E foi um dos últimos jogos dele e tal. Então, eu aprendi muita coisa vendo esse momento até a explosão do vôlei, até começar a jogar, né? E ter essa oportunidade de conhecer muita gente, né? Josenildo, nosso querido amigo Josenildo. Vira e mexe aparece um jogo antigo e aparece seu pai narrando, assim. Sim, eu fico vendo, assim, nem vejo pelo jogo, assim, mas eu fico pra ouvir o seu pai, que eu acho que é muito legal. Você nunca quis ser narrador por conta disso? Cara, assim, nunca. Assim, eu me lembro uma vez em algum lugar que eu fiz um teste, assim, mas eu acho que o narrador é uma coisa que nasce com o cara, sabe? Será? Eu acho, eu tenho essa impressão. Primeiro que eu não tenho a voz que meu pai tinha. E tem que ter uma voz. E o narrador é um cara que tem uma inteligência diferente, eu acho, assim. Ouvir aquele monte de gente na orelha, ter uma coordenação de tempo e tal. E não sei. Quem sabe um dia faço um teste aí.
Mas eu sempre respeitei muito o trabalho dos narradores e com a admiração que eu tenho até hoje pelo meu saudoso pai, sempre vou ter, porque ele narrava tudo, né? Ele tinha... Meu pai foi um dos primeiros, se não o primeiro cara a narrar tênis na televisão do Brasil. Basquete, vôlei, muito. Ele narrava bem todos. Porque não é uma crítica isso aqui, é característica. Sim, tem cara que só consegue narrar futebol. Não, eu já narrei vôlei aqui, né? Porque é muito mais fácil pra mim. Qual que é o sentido da narração, né? É o sentido, não é o sentido, mas assim, é o difícil. Você tem que falar muito rápido, né? E falar muita coisa e tal. Saber o tempo. E você tem que ter muletas que te ajudem a pensar, né? Então, quando o narrador no raiva domina a bola no campo de defesa, sai jogando pela lateral direita, o Maurício Noriega vai pra cima da marcação, tenta, né? Que é o difícil. Mas quando ele fala domina a bola no campo de defesa, é uma muleta. Avança pra cima da marcação, é uma muleta. Então, assim, pra mim o vôlei, como eu sei todos os movimentos, faz parte da minha vida, então eu falo, defendeu na diagonal. Então eu sei que aquilo ali serve como muleta pra mim, que eu consigo falar as coisas. Mas o segredo, Ali, é você como narrador, como comunicador, saber que você está fazendo uma transmissão para um monte de gente. O cara que manja de vôlei, o cara que só gosta de vôlei, entendeu? Não tô entrando nesse quesito, tô falando da possibilidade. Mas eu acho que é possível com treino. Sim. Né? Agora, você, tipo, ser um Luiz Noriega é uma outra coisa, né? Tipo assim, narrar bem, assim, que você, né? O Galvão, né? O Kleber e tal. É difícil, assim. Mas narrar é possível, eu acho, com treino. Essa que é uma questão. Quem sabe? E é se aprender time, né? Sim. Ter o time, né? Silêncio, saber usar o silêncio. O Ulisses Costa, eu acho que faz muito bem na rádio. Avançou, vai tentar com tudo. Recua, a bola começa tudo de novo. Ele dá um avanço, baixa o tom, assim, eu acho maravilhoso, assim, é saboroso ouvir, é muito bacana, assim, os narradores. Até porque os caras, eu acho que os caras têm 2 chips, né? Pra poder fazer, que é o que mais um pouco. Pra fazer tudo isso que você fala. Você falou do Josenildo, você conheceu o Josenildo onde? No Paulistano. A gente era do time mirim do Paulistano, o Índio, o treinador, e o Índio já conhecia o Josenildo, tinha amizade, e ele foi contratado para treinar o time feminino do Paulistano, adulto, que seria campeão brasileiro, 82, se eu não me engano. E aí a gente era sempre muito brincalhão, essa galera, eu, o Capi e o Maurão, a gente estava sempre junto ali. E a gente muitas vezes ia a pé pro treino. Eu morava no bairro do Paraíso, a gente se encontrava, descia Augusta a pé, umas coisas assim. E aí ele, conversando com a gente, o Josenildo, ele pediu pra gente procurar apartamento para ele em São Paulo, para alugar. Então a gente ia, procurava e inventamos um apelido para ele, né? Qual é? Abestado. AB. Aí ele não percebia, então. Ele não percebia. E aí ele ficou meio bravo no começo, mas depois viu que com a molecada não adiantava. E botava o nosso time mirim para treinar com o time adulto do Paulistano feminino. Porque a rede era a mesma altura, né? 2,24. Agora não é mais, sabia? Mudou? Mudou. Então, naquela época era... masculino subiu. deve ter subido, porque era covardia. Dá um Google aí pra pesquisar, ô Rodrigo. Você pesquisa aí. A altura do mirim hoje? Mirim sub-14, acho. Nem chama masculino, mirim mais, né? Não chama, é tudo sub, Tudo né, hoje sub. em dia. Eu lembro que era da mesma altura, 2,24, o mirim masculino e o adulto feminino. A gente fez uma... Para 2,24, o mirim, 2,40 o infantil, juvenil e adulto 2,43. O meu mirim já era 2,27. Já mudou. A gente fez uma vez um quadro perguntando aqui no canal, mas eu não lembro de cabeça. Então, eu lembro que a gente começou a treinar com aquelas craques todas do time feminino adulto do Paulistano. Ida, Ana Lúcia que é minha querida amiga até hoje, Irena, cracaça de bola. O quê? Do masculino. Ivonete, levantadora. Ivonete. Não, é a geração de 80 da Olimpíada, né? Não, e um time que foi campeão brasileiro. E eu lembro que a orientação do Josenildo, porque ele queria que a gente jogasse, pra gente dar pancada nelas. Na verdade, a gente tomava a pancada delas. Tirando o Pitt, né? Álvaro Neto, cracaço daquela geração do nosso time, um cara que no mirim tinha 1,85 m de altura, forte que nem um cavalo. Ele descia a mão mesmo. Mas no resto de nós, mortais, a gente tomava a pancada delas. Mas aprendemos muito com todas elas e com o Josenildo nessa época, que é um amigo até hoje. O Rodrigo pesquisou, obrigado, Rodrigo. 2,30. 2,30 hoje, o masculino. 6 centímetros. Porque a mudança era... Você passou por isso. A mudança do 2,24 para o 2,40 era muito grande. Muito grande. Que era o infanto. Grande, e o juvenil já era 2,43. Daí já não tem tanto impacto, né? Sim. Assim. A gente já teve essa discussão aqui, ó, de aumentar a rede. Aumentar a rede. Aumentar a rede, a altura da rede, né? Porque eu os caras estão homens,
Para as mulheres, nem tanto, né? O jogo das mulheres hoje está bem melhor do que o dos homens para assistir. Falado, é muito mais legal. Muito mais legal. A rede é um acessório no jogo do masculino hoje. Porque o jogo se disputa muito acima da rede. Muito acima da rede. A rede tá lá como, entendeu? Os caras são muito grandes, muito fortes. E acabou mudando muito o estilo, né? Eu acho que a própria mudança da regra, o fim da vantagem, o voleibol foi evoluindo para se adaptar à televisão e tal. E aí eu tenho uma tese, cara, que eu não sei se você vai concordar, a galera que tá vendo vai concordar. Eu, lá na Olimpíada de Barcelona, vendo aquele time do Zé Roberto e tal, eu acho que o vôlei moderno nasce com aquele time ali. Com qual time? De 92 do Brasil. Tá. Quando ele arruma um jeito de botar todos aqueles caras para jogar, Negrão, Giovani, Tandy, Carlão, né? Que, pô, com esses 4 caras aí, era o outro meio era o Paulão, né? Sim. Só o Paulão não atacava forte pelas extremas. O resto, os caras batiam de tudo quanto é jeito, tudo quanto é lugar. Acho que meio que a posição de oposto acaba nascendo ali, né? Principalmente com o Marcelo Negrão, né? E muda muito, o voleibol fica muito mais dinâmico, muito mais forte. Naquela época, eu não tinha um time, e o Brasil ganhou na semifinal do time dos Estados Unidos, que era muito bom, de 88, Na semifinal. que era bicampeão olímpico, né? Na semifinal, e a multiplicação de jogadas, né? Que o Brasil tinha era uma coisa assustadora, tal. E eu acho que ali foi, até falei durante a Olimpíada com o Zé sobre isso, tal. E foi um time marcante pra mim. Só que eu acho que, se não me engano, Ale, 93 que o Brasil ganha a Liga Mundial, aqui em São Paulo, Isso. aquele foi o melhor time daquela geração. E Mas é o mesmo time, né? Era o mesmo time, só que você vai pra quadra como campeão olímpico. Você vai com um peso, com uma confiança diferente. Eu trabalhei na cobertura da Liga Mundial aqui no ginásio Ibirapuera, e tem uma imagem que não vai sair nunca da minha cabeça, né? Vendo da quadra uma bola que o Giovani bate contra Cuba, se não me engano. Um bloqueio montado triplo, ele vem na entrada da rede assim, ele acha uma diagonal na linha dos 3, que é um negócio assim, você percebe que o ginásio dá uma respirada assim antes de dar o grito, fala, como é que esse cara fez isso, né? Craque, puta, um jogador brilhante. Você sabe que eu acho que essa frase que você falou assim, como esse cara fez isso, existiu no voleibol dos anos 80 até 2006. Eu acho. Hoje já tá mais mecânico, você acha? Hoje a gente não fala isso. Como esse cara fez isso? A gente, cara, tem umas pancadas absurdas ainda hoje, né? O Darlan, quando ele fica sozinho e consegue achar um corredor, você fala assim, meu Deus, que pancada. Mas como esse cara fez isso? Como que o Bernard conseguiria passar uma bola aqui, assim, Gênio. assim, e atacar uma bola de primeiro tempo? Não, e abrir a quadra para passar sozinho. É isso, assim, como é que os caras, né, o saque viagem ao fundo no mar com o Renan, Montanaro, como é que os caras faziam aquilo, né? E faziam tão bem, sacavam tão bem. Então, porque acho que esse é um segredo do voleibol brasileiro que está um pouco se perdendo. Né? Essa versatilidade, encontrar soluções. Porque os jogadores brasileiros, eles não eram os mais altos e os mais fortes. Então, o que eles precisavam ser? Diferentes. Aí você vai para esses gênios aí, um Montanaro, um Renan, um Bernard, eles encontravam soluções. O Giba, o Dante. Pelo amor de Deus, o que o Dante jogava era um negócio assustador. O Giovani mesmo. Esses caras são... Pra quem não sabe, né? Tipo, carrego essa história que é legal, né? Porque eu treinei com a seleção brasileira no Mundial de 2010, né? E eu fiz um coletivo dirigido, né? Poxa, eu acho que eu joguei super bem, assim, fico feliz com o meu rendimento, porque eu já tinha parado de jogar, né? Se eu estivesse jogando e tal. Tava lá ajudando. Né? Tava lá ajudando, mas eu treinei bem mesmo, assim, não dei prejuízo nenhum. E, cara, e aí eu fui jogar com. Eu treinei primeiro com o time reserva e depois eu fui pro time titular. E no time. Ele fez a mistura, mas eu tava no time do Dante. E o Dante passou um saque mais curto, no meio, mas assim, pertinho da linha dos 3, assim, e passou. E eu vi ele aqui perto, pum, joguei na ponta. Era o João Paulo Bravo, atacando na ponta. Aí o Dante falou assim: mas por que você não pôs pra mim? Você viu que eu tava sozinho? Eu não, eu vi. Como é que você não pôs? Meu, você tava do meu lado, como é que você atacar? Ele falou assim: essa é a melhor bola. Um passo só. É, tipo assim, uma capacidade física e motora que um cara de 2,2 m, né? 2,5 que ele tem, que, meu, era impressionante. Esses são os craques, né? Que eu te contei essa história do Maurício, né? Você vê o cara jogar, o cara é diferente. Exato. No juvenil, joguei contra caras assim que foram de nível seleção juvenil, por exemplo. A gente estava falando aqui o Paulo Rogério, por exemplo, que é outro amigo, assim, um cara craque. Ele encontrava soluções para jogadas que eram completamente diferentes de outros jogadores, né?
Então, acho que essa inventividade, essa criatividade do jogador brasileiro, ela acabou não se perdendo, né, com o tempo, ela acabou se modificando por uma necessidade tática e técnica do jogo. Tem uma situação que eu vou falar aqui para você, com todo respeito ao cara, que é um baita jogador, mas o fato do Brasil ir buscar o Leal já me mostra alguma coisa estranha. Porque o Brasil, cara, com tanto... Quando o vôlei explode aqui no Brasil, Ale, na rua, lá em Bariri, na rua, tinha jogo de vôlei. Os caras montavam rede na rua. Teve um campeonato brasileiro nos anos 80, que tinha acho que 80 times, não sei. Então saía jogador de tudo quanto é lugar. Um monte de... Tinha cara que deixava de treinar basquete, no dia seguinte ia jogar vôlei, porque era o cara grande e tal. E é mais fácil você formar um jogador de voleibol que nunca jogou voleibol do que um de basquete. Porque o vôlei é um esporte de uma repetição, você não carrega a bola. Né? Mas não é, eu acho que é mais difícil por isso. Eu acho que é mais fácil você, talvez eu tenha me expressado mal, você transformar um cara num jogador de alto nível, você preparar o cara que tem aquela altura para que ele rapidamente aprenda a jogar voleibol. Porque você tem repetição de gestos, repetição de movimento. E repetição de situações de ações. Então, assim, quando vem o Leal, com todo respeito a ele, fala, será que o Brasil precisa, cara? O Brasil que sempre teve tanta solução, né? Acho que no feminino a gente já tá mais... É que eu assim, acho que foi meio que ao contrário, assim. É que o Leal tava jogando aqui há muito tempo e acho que ele procurou e teve um casamento de ideias e tal. Mas, assim, talvez, né, se tivessem outros atletas da função, você talvez não tenha, né? Talvez não tenha. Eu acho que não tinha mesmo. A Polônia, porque que é pátria do voleibol, tudo voleibol, que nem futebol no Brasil é o vôlei na Polônia. Tem lá o Leão, né? Não, se o Brasil fosse igual à Polônia, eu seria o Maurício Noriega. Eu seria o cara dos comentários na televisão. Você falou, né, sobre a seleção de 92, que revolucionou o vôlei. O Zé tava aqui, foi semana passada que a gente gravou o Zé, tá no ar aí no playlist de vídeos, tá bem legal a entrevista, e ele fala que ele viu a seleção, eu acho que ele falou da seleção da Alemanha, que tinha uma formação parecida, mas não tinha a qualidade do Brasil. E o segredo, para mim, dessa seleção é exatamente o que você falou, que todo mundo atacava muitas bolas diferentes e tinham dois caras, Carlão e Marcelo Negrão, que atacavam bolas de velocidade. Então você tinha duas primeiras bolas com os Tandy Giovanni atacando do fundo da ponta e dava essa versatilidade com o Maurício levantando, que, como você disse, bem disse, foi um gênio. Mas eu acho que o vôlei mudou em 84, quando a seleção do Doug Bill dos Estados Unidos começa a passar em 2. Porque antes, eu acho que você jogou esse vôlei, que o oposto, saída, a gente chamava de saída ou intermediário, passava. Passava. Né? E daí, era o que chamava de jogador universal. Universal, é. E daí, em 84, ele coloca Kashkirali e eu acho que Timmons passando, eu acho. Na ponta, os dois ponteiros, pode ser? Não, era Pat Powers. Pat Powers. Uma força pra Kashkirali, Pat Powers e o Timmons de oposto. Aí só atacando, que tinha isso. Porque, teoricamente, né, a seleção brasileira de 84 poderia ter Bernard e Renan e Xandó de oposto, só atacando. Mas o Xandó era um ponteiro que passava, porque era a formação. E depois isso muda. Que tinha essa história do jogador universal. Eu joguei fazendo saída, a gente chamava, né? Saída. Ainda todo uma época, né? Porque qual era a lógica desse jogador? Um jogador que passasse bem e porque ele ia ficar com a bola espirrada e tivesse um bom toque para fazer a função do levantador, que não dava pro levantador, né? E depois, com essa evolução, isso tudo mudou, né? Hoje é o cara... Esse time dos Estados Unidos era maravilhoso, né? O Kirali, pô, eu vi o Kirali jogar no Mundial de Clubes aqui. 90? Entrevistei o Kirali, pô, cara, foi uma emoção para mim entrevistar o Kirali, porque para mim ele foi talvez o mais completo, né? Acho que ele e o Renan talvez sejam um dos mais completos que eu vi. O Kirali jogando vôlei parece o Federer jogando tênis, né? Parece que o cara que inventou o jogo. Falou, é fácil jogar isso aí, né? Eu falei, é fácil pra ele. Porque o Kirali tudo saía natural, né? E jogava na praia e na quadra, né? E você sabe a diferença que é jogar na praia esporte. E jogar na quadra. Desde que você entra embaixo da bola numa, você ataca a bola outra e tal. Mas foi... E o Zé, cara, foi legal você falar do Zé. Porque eu quase joguei com o Zé, né? Com o Zé e treinado pelo Zé. Quando eu tava parando no Banespa, tinha eu joguei uns torneios lá pelo time de Bariri. E acho que você conhece ele, o professor Rigobello. Sim, que era o técnico do time do Zé. Era o técnico do time do Zé. O Rigo foi o técnico do time de Bariri. A gente ficou amigo, tudo e tal. E aí um dia ele me telefona. E aí, tá jogando ainda? Tava na casa da minha avó em Bariri. Tá jogando ainda?
Eu falei, tô meio parando e tal, assim, não quer jogar em São Carlos? O Zé tá montando um time e tal. Eu vou falar com o Zé. Falei, fala, me liga. Dei o telefone da minha casa, tô voltando para São Paulo. Ele me ligou em São Paulo, o Zé te conhece e tal, essas coisas. E eu fui para São Carlos, era a BASC o time. Sim. A BASC São Carlos. Associação, eu vou falar, eu não sei. lembro, não, Associação Brasileira, não é? O pessoal zoava, cara, a Associação de Barbeiros e Alfaiates de São Carlos, mas não é isso. Maldade. Você consegue dar um Google aí? Dá um Google aí, porque... mas não é isso. Aí eu fui lá, treinei um dia e tal, mas já estava na faculdade e tal. E assim, chega aquela época que você sabe que você vai jogar só porque você quer viver aquela rotina de atleta, seguir, tinha uma graninha envolvida e tal, mas que não ia impactar em nada a minha presença. Ia ser um cara para compor grupo. Você já estava na faculdade, né? Já estava na faculdade. Eu teria que trancar a matrícula, procurar outra faculdade na região. Aí eu agradeci. Como é que é? Associação Beneficente dos Alfaiates. Alfaiates, Beneficentes dos Alfaiates. Aí agradeci o Zé, agradeci o Rigo e tal, e foi mais ou menos, acho que era 86 para 87, que eu resolvi que não dava mais para jogar, porque eu tenho muita autocrítica. Eu fui um bom jogador no infantil, jogava bem no infantil, no juvenil já me virava, poderia ter jogado mais um tempo, tive convite para jogar, naquela época o voleibol estava bombando, tinha time em tudo quanto é lugar. Um amigo que jogou comigo no Paulistano, o Xandão, estava montando um time no Sírio para jogar A2 Paulista. Tem grana e tal. O Indiano, onde eu joguei futebol uma época, também estava montando um time e tal. O Macarrão, meu amigo, falou, vamos. Mas aí já falei, negócio. Você vê a quantidade de clube que tinha em São Paulo fazendo. Um monte, mas todo mundo tinha time de vôlei. Todo mundo tinha time de vôlei. Hoje não tem. Juventus montou time uma época, o Corinthians tinha um timaço. Tinha um clube que tinha várias sedes em São Paulo, acho que é Clube Holmes, né? Clube Holmes, o Clube Holmes é nem a Paulista, é um clube sírio. Mas tinha uma sede lá em Santo Amaro. Provavelmente. Homs é uma cidade da Síria, né? E aqui na Paulista tinha uma quadra subterrânea ali. Isso, é. Muita gente do vôlei rachava lá. Era uma coisa legal. Ô, Nuri, aí você falou, né? Isso é 88? Não, da BASC? A BASC eu acho que é 86, 87, se não me engano. Foi a época mais ou menos 87, que eu parei de jogar. Acho que foi 87 mesmo. Você já estava na faculdade e tal, e daí você vira o repórter, jornalista Maurício Noriega. Sim. Eu assim, a gente que é jornalista esportivo, a gente conta nossa carreira por Olimpíadas e Copa do Mundo, né? Sim. E Olimpíada? Não, três Olimpíadas, 2 Copas do Mundo. Né? É tudo, e eu conto tudo. Se você trabalhou no local ou fora do local. Exato. O Pedro Ernesto, né, que é narrador lá no Sul, ele acho que ele foi para agora para 15ª Copa do Mundo em loco, sabe? É um negócio absurdo, assim, eu acho que é isso. Sim. A primeira que eu fiz foi em 90 Copa. Mas você estava em 92 na Olimpíada e cobriu o ouro do Brasil inteiro. Como é que foi essa final? Assim, porque você chega com uma seleção que né, tipo, o Zé falou aqui, eu chamei o Montanaro para ir e tal, mas o Montanaro achou que essa seleção não ia muito bem. Então acho que era um conselho geral, vão os moleques que vão ganhar experiência para 96. E os caras vão e começa assim, né? E vira uma loucura. Uma loucura. Eu vi quase todos os jogos por uma questão de divisão de tarefas com um querido amigo, saudoso amigo. Foi talvez o melhor repórter de voleibol do Brasil, o Nicolau Radamés-Crete. Nós trabalhamos juntos na Olimpíada e o Nicolau era o cara do vôlei, embora eu tivesse jogado vôlei. Ele foi fazer essa semifinal dos Estados Unidos e fazer um jogo do Dream Team do basquete na época. Foi o único jogo que eu não vi, acho que foi esse. Ou contra o Egito também não vi. O resto eu vi tudo, desde o primeiro jogo contra a Coreia do Sul. E a gente foi vendo a evolução do time. E eu me lembro de uma situação, olha, não sei te dizer o dia, o local, mas um pouco antes da Olimpíada, acho que era a Liga Mundial já. O Brasil faz um jogo com os Estados Unidos que nasce esse time das soluções do Zé Roberto, de botar todo mundo. O Brasil perde o jogo, mas joga tão bem, tão bem. E eu lembro da entrevista do Zé, depois do jogo. Ele fala assim, cara, perdemos, mas foi bom, foi muito bom. Aconteceram coisas, eu vi coisas legais. E é um time que vai... Ninguém esperava, os adversários não esperavam o bombardeio que era o time do Brasil. Porque vinha de tudo quanto é lado. E tudo, você falou, Carlão... Se precisar, bate uma bola no meio rápida, o Negrão bate uma bola. Aí você joga uma bola na ponta pro Carlão, vem bomba. O Giovani, o Tandy, o cara da praia jogando com aquela habilidade toda. E o Maurício, né? Então foi muito... E o Paulão, o cara do bloqueio, gigante, 2,5, cara grande. O cara acho que dava um equilíbrio pro time. Exatamente. Em todos os aspectos, inclusive no psicológico. E aí e para mim foi muito emocionante ver tudo aquilo. Eu confesso pra você que eu chorei quando o Brasil ganhou a medalha. Chorei, legal. Cara, porque foi...
sabe? Você vê a primeira medalha de um esporte coletivo do Brasil, um cara lá na quadra com quem eu tinha jogado e tal. E uma coisa me marcou depois disso, porque nós fomos almoçar logo depois do jogo com o Bebeto de Freitas. Querido, eu, o Nicolau e o Bebeto. E o Bebeto estava feliz da vida, mas ele estava meio puto. E ele lembrou uma história do Nussmann, que o Nussmann tinha esculachado esse grupo que foi campeão, por causa de um Mundial Juvenil, alguma coisa assim. Ou não sei se foi o Mundial aqui do Brasil, O de Mundial 90. Então, e aí ele tava bravo. Pô, depois vai lá. Aquelas coisas do Bebeto, né? Um cara maravilhoso. Fala, pô, esculachou os moleques, agora os moleques são campeões olímpicos. Tal. Isso me marcou muito, né? Da visão que o Bebeto tinha e ele que foi o cara que mudou o vôlei do Brasil, né? Eu lembro que quando o Brasil ganha no vôlei masculino a primeira medalha de importância, né? Que foi a Copa do Mundo de 81, o bronze na Copa do Mundo de 81, pouca gente lembra da importância que essa medalha teve. A Copa do Mundo era jogada depois da Olimpíada. E era um dos 3 grandes torneios. Era a Olimpíada, a Copa do Mundo e o Mundial. E o Brasil nunca tinha conquistado um pódio. E aí vai e ganha essa medalha de bronze. Eu jogava no Paulistano e o técnico do juvenil do Paulistano, um cara, o Ramon Pape. Não sei se você chegou a conhecer o Ramon. Foi técnico de seleção juvenil, tudo. Ele era auxiliar do Bebeto. E ele chega e vem aquelas conversas. A Copa do Mundo era sempre no Japão nessa época. Os caras falam, os caras estão fazendo troca de posição no bloqueio, pô. Entendeu? Que era uma coisa que ninguém fazia. Pelo menos num nível de nacional de voleibol. E ele fala da evolução. Pô, o que o Bebeto fez, o que os caras estão jogando e tal. E acho que ali vem essa do time vice-campeão mundial em 82, tudo. E aproxima, né? Eu tive o privilégio de ver muitos jogos do Brasil com a União Soviética aqui, né? Você vê o Savin, o Zaitsev, o Moliboga jogando e tal, de perto, assim. Então foi muito rico como aprendizado, né? E eu tenho embora não tenha trabalhado muito como na cobertura do vôlei, fiz muita reportagem, muita coisa, nunca comentei, quase comentei no PAN de 2007. O vôlei é muito vivo para mim, né? Eu gosto muito de ver e me lembro muito dessa explosão que, na verdade, ela vem com o Sul-Americano Feminino de 81. Exatamente, O jogo em Santo André e tal. Que é por causa desse Sul-Americano que eu acho que, né, que eu começo a jogar vôlei, assim, que vira um boom no mundo, no Brasil inteiro. Na televisão, né? Audiência. O Luciano do Vale. O futebol tava em baixa e tal. E aí depois vem a Isabel, a Vera Mossa, querida, saudosa Isabel. Tava com a gente na Olimpíada de 2016 lá. Eu lembro que a gente tinha amizade em comum com o Índio, né? Então ficava muito... O Índio trabalhou com ela também. Que se apresentou um programa, né? Tinha um canal, né? O Canal 3, né? Mas o voleibol é muito marcante. Mas você falou aqui em off pra mim, falou assim, pô, foi muito legal que o Zé, numa entrevista coletiva, falou do seu nome, de uma reportagem que você tinha feito em 92. Em 92. Qual foi a reportagem? No Diário Popular, né? Quando começa, o vôlei do Brasil vai crescendo e tal, e chama muito atenção aquela versatilidade. E eu fiz uma reportagem no Diário Popular explicando por que aquele time era diferente, essa questão tática, né? De você mudar jogadores de posição e aproveitar jogadores em bolas com as quais eles não estavam acostumados, ou que o público não estava acostumado a ver. Essa coisa do Carlão, o cara do meio que vai atacar uma bola na ponta. O Marcelo Negrão, o ponteiro que vai fazer uma bola rápida no meio e tal. Essa solução tática. E o Zé, muito generoso, na época, ele fala assim, tá aqui o Maurício Noriega, fiz uma ótima reportagem no Diário Popular explicando taticamente a mudança, foi muito legal ver, porque naquela época os caras recebiam por fax os jornais do Brasil, lá. Tinha a questão do Comitê Olímpico do Brasil, né, a sede lá na Vila Olímpica, e eles recebiam todos os jornais por fax, e alguém passou para o Zé leu, e foi muito legal isso aí. Foi um período muito, muito bacana. Ver tudo aquilo e tal. Uma época diferente. Mas é rápido, né? Porque você estava na faculdade. Sim. Eu fui muito jovem. Muito jovem. Você era quase recém-formado. Eu me formei 2 anos, talvez? Em 89, né? Me formei, 3 mas anos já depois. trabalhava. Né? Já tinha começado a trabalhar. E aí eu fui para o Diário Popular, tinha uma cobertura muito extensiva disso. E aí vem coisas que eu acho que o estudante de jornalismo tem que entender. Tinha uma época que os caras falavam, você vai lembrar disso, esporte é futebol, o resto é educação física, né? E ninguém queria cobrir os outros esportes. E aí, como eu cobria sempre tênis, basquete, vôlei, acabei sendo escalado para fazer a Olimpíada, né? E tinha essa facilidade
Você lembra do Luizão, massagista? Claro. O Luizão era o massagista do Comitê Saudoso Olímpico, Luizão. né? Naquela época e tal. E ajudava muito a gente lá. E facilita, né? O conhecimento que você tem do esporte, abre portas, né? O cara do técnico do handball na seleção na época, se eu não me engano, era um cara que foi técnico do Pinheiros. Ele me lembrava de mim do time do Pinheiros, entendeu? Aí você começa a fazer conexões e abrir portas, né? Para entrevistar e tal. As fontes são mais As próximas. fontes ficam mais próximas, né? O Luizão me ajudou muito naquela Olimpíada. Inclusive para tratar meu tornozelo, que eu tinha machucado o tornozelo há uma semana da Olimpíada, cara, jogando futebol. Aí eu entrei na redação mancando, tinha cara que abriu o olhão assim, vou na vaga dele. Nossa! Eu viajei com dor pra Olimpíada. Aí um dia eu cheguei na Vila Olímpica mancando, o Luizão. Meu apelido no vôlei é cabeça, né? Por quê? Cabeção. Não, zoeira. Não tem problema nenhum disso. Aí o Luizão me viu mancando e falou, cabeça, por que você tá mancando? Aí eu falei, puta, Luizão, machuquei jogando bola e tal. Aí ele conseguiu um passe pra eu entrar na Vila Olímpica. Você entrou na Vila? Entrei na Vila Olímpica através do Luizão. E ele pegava aquelas pomadas de cavalo, sabe? Amarela, fedida pra caramba. Começou a passar, fez umas massagens, me deu um tubo, falou, você vai, passa essa pomada toda noite, joga uma meia, a meia mais grossa que você tiver e tal. Pra dar esquentada. Pô, eu comprei uma camisa lá, dei de presente pra ele na época da Olimpíada. Legal. Porque ele me ajudou pra caramba nesse negócio. O Luizão, o Luizão é uma lenda do vôlei, porque ele trabalhou nesse período de ouro, né? Faleceu faz até pouco tempo, Mandava acho que tem uns mais 3 que anos. diretor no Banespa. E acabou trabalhando em Campinas. É tão legal, e assim, um beijo e parabéns pro pessoal de Campinas, que tem uma foto do Luizão no ginásio, assim, né? Porque ele é um cara assim, como o Clivans, que é hoje o cara que tá tomando conta hoje da massagem, né? O massagista do vôlei Renata, é também da seleção, e também é outra lenda que daqui a pouco tem que trazer ele aqui, porque Campinas é muito legal. É uma terra de voleibol, né, cara? Sim, Cara, pô, nós falamos do RPM, Silvio Botassini. Silvio Botassi. Nossa, É que o Silvio é de Barretos, né? mas fez a carreira eu em joguei Campinas. com o Silvio, Jogava tem uma muito, craque. adoração. Sumiu o Silvio. Quem souber, o Silvio, manda uma mensagem pra mim, por favor. O Luizão, ele disputava campeonato de braço de ferro, porque ele era forte à beça. Carregava, cara, nas costas, assim. E ele fazia telequete. Era o Pantera Negra. O Pantera Negra, antes do Pantera Negra aí dos coisas. Cada cara, muito figura, legal, né? cara? O voleibol tem muita gente bacana. E tem muita figura mesmo. Eu sei de um cara, Luiz Omar. Luiz Omar de Depois Moura. a história da briga que ele me culpa, que eu não tenho culpa Opa, nenhuma. conta aí que eu não sei dessa. Pô, teve uma treta. Banespa e São Caetano. Famosa no mundo do voleibol, famosa. São Caetano jogava lá na Estrada das Lágrimas. Chegou a jogar lá? Sim. Quebrado. Tinha um boteco na Tinha um esquina, boteco, na frente. né? O boteco faz parte Dentro da do história. ginásio. Aí tinha, nessa época, o time do Banespa tinha o Dadá, não sei se você lembra do Dadá, que era de Santos, com o Júnior. Sim, Dadá, sim. Gente boa pra caramba, mas meio enfesado, Dadá, né? E aí ele tretou com um cara lá, até o Luiz Omar me falou o nome do cara de São Caetano, e depois ficou tudo bem. Eles começaram a tretar, eles foram expulsos. De xingar e tal, acho que um cuspiu no outro na rede, uma coisa assim. Acabou o jogo, os caras foram pra porrada. Porrada, todo mundo empurra daqui, babá. E aí a gente começou a perceber, o pessoal do Banespa, que começou a juntar uma galera do lado de fora. E tinha o barzinho na porta lá. E lá em Bariri a gente fala baludo, a palavra baludo. Baludo em baririense é o bêbado. Ah, tá. Aí eu lembro que eu brinquei com tem um monte de baludo ali na porta, vamos embora tal. E nós fomos embora debaixo de bola de sinuca, taco de sinuca tal, a coisa foi feia. E na Kombi do Banespa. Aí voltamos, treinamos e tal. E teve um jogo de volta no ginásio Banespa. Aquele ginásio da parede. É o 3 e o 4. Que tem só arquibancada só de um lado. Tinha um cara no nosso time, no Banespa, o Farias, que era uma figuraça, muito bom jogador. Ele era, se não me engano, cabo-sargento da Aeronáutica. E nesse dia ele não foi jogar porque ele tinha compromisso com a Aeronáutica. Aí, pô, fica aquele, precisamos dar o troco nos caras e tal. Aí o Farias falou assim, ninguém põe a mão, deixa comigo. Vou chamar uma turma de amigos meus, chamada Navio Negreiro. Eles vão resolver essa parada. No dia do jogo, cara, te juro, aquela arquibancada do Banespa parecia a Gaviões da Fiel. Todo mundo com aquela camisa preta da Gaviões, assim, sabe? Meu, e um pânico dos caras de São Caetano, dos juízes e tal. Não vai ter jogo. Pô, teve jogo.
E na saída quebrou o pau, né? Foi o troco. E uma vergonha. Corredor polonês, o cara passava, tomava de tudo quanto é lado. Tal. Passado um tempo, a gente foi jogar em Santo André, Banespa e Pirelli. Preliminar de Pirelli Sul Brasileiro pelo Campeonato Brasileiro. Renan jogando no Sul Brasileiro. E aí começou a vazar uma história, tal, foi o Silvio, o cara que jogou com a gente lá no Banespa, muito bom jogador do Pinheiros. E o Christian, coitado do Christian, era o menorzinho da turma, um chileno, mais baixinho, não tinha se metido na briga, nada. Cara, a gente tá vendo o jogo ali, no Pedro Del Antônio ali, começa a descer um monte de gente, assim, os caras cercando a gente. Aí o cara fala assim, é o seguinte, nós estamos atrás do seu Silvio, do seu Dadá e do seu Christian, o resto pode ir embora. Cara, os caras ficaram apavorados e tal. E o Valdemar era o nosso técnico. O Valdemar era galinha de briga, gostava, vamos enfrentar, vamos... Sei que, resumindo, a gente invadiu a quadra e foi... Lembra que tinha um tablado? Fomos pro tablado. E os caras esperando a gente do lado de fora. Décio Cataruzzi, grande Décio Cataruzzi, era secretário de esportes da Pirelli, de Santo André, ou Moreno era. Ele arrumou um jeito da gente sair, deu um esporro na gente. Falei assim, que vergonha. Isso é uma vergonha pro nosso esporte e tal. Sei que fomos embora, debaixo de pedra, tudo, e baratinha da polícia, escoltando a gente. E o grande, meu querido amigo Luiz Omar, que eu joguei contra, ele jogando por Santos, ele inventou que eu que comecei a briga. Pra me sacanear, mas não fui eu que comecei a briga, foi o Dadá. E o cara da Estrada das Lágrimas. Essa briga é histórica no voleibol dos anos 80. Mas depois o pessoal se entendeu, soube através do próprio Luiz Omar, ele me falou o nome do cara de São Caetano, que todo mundo ficou numa boa e tal. Mas foi punk o negócio. Foi punk. Viu? Você falou, né? Você que deu ideia pro Datena dar a cadeirada no debate? Não. Isso aí. Você vai lembrar isso? Que vergonha, cara. Porque o Datena já deu entrevista pro Luiz Omar e falou que se inspirou em você. Não, isso foi uma história. Acho que era final de 81, começo de 82. O paulistano foi convidado para jogar um torneio da Festa do Imigrante em Águas de Lindóia. E tava todo mundo de férias, do time adulto. Aí chamaram o Índio, que era o técnico do Mirim, para montar um time para representar o paulistano. Aí ele pegou uns caras do Mirim, os caras do Infantil e o Wolf. Não sei se você lembra do Wolf. O Wolf foi um muito bom jogador do paulistano, que já estava indo do juvenil pro adulto. E montou um time pra gente jogar lá. Era o São Paulo, paulistano, o time da cidade e Suzano. Navajas, jogando. Levantador. E o auxiliar dele. O João Conceição. O João Conceição também jogando ainda. Então. Aí nós chegamos na final contra o time de Suzano. Mas, pô, time adulto de Suzano contra 3, 4 moleques do Mirim e o Wolf e o Bubi, Fritz Altenkirchen, que era muito bom jogador também, craque. Aí, pô, e aí o Índio também era esquentado pra caramba. Aí bate boca daqui, empurra dali, fecha um tempinho ali. Pô, Mirim, eu tinha 13, 14 anos, sei lá. Pô, um monte de cara grande. Não tive dúvida. Peguei uma cadeira e joguei. E pegou no Navajas. Peguei uma cadeira. Jogou? Joguei. No meio da confusão. E pegou no Navajas. Depois eu contei pra ele lá no Arena Sport TV, uma época, essa história. Ele riu pra caramba, porque ele é muito divertido, né? Quem vê o Navajas no jogo não sabe como ele é fora, né? Assim... Tem entrevista com o Navajas aqui, é só olhar. Mas ele viu que foi você na hora e brigou? Ficou... briga. Aquela, você confusão. Dá sai, confusão e tal. E é uma cadeirinha dessas de plástico e tal. Peguei, joguei assim. E ele lembrava Ele lembrava da briga. Graças a Deus ele não lembrava do detalhe da cadeira. Mas ele lembrava da briga, da confusão. E aí ficamos trocando briga. Depois eu encontrei com ele na Venezuela. Foi técnico da Venezuela? Copa América da Venezuela, ele tava lá. Foi ver um jogo do Brasil, tava treinando. Muito bom treinador. Né? Tem uma história ótima dessa Copa América da Venezuela, que acho que a gente não vai poder contar, que é do lanche, né? Que um amigo nosso foi lá servir a um chefe, que é ótimo essa história. Ô, Nori, a gente tem um pedágio aqui que a gente faz umas brincadeiras aqui. Esqueci de alguma história boa do voleibol aqui. Dá tempo. Vai lembrando aí se vier pra gente encaminhar pro final, que eu sei que você tem compromissos e eu também. Não, estamos tranquilos. Pra falar de vôlei com os amigos é ótimo. Sua seleção de todos os tempos. De todos os tempos. Todos você cobriu, que você assistiu e tal. Que eu cobri, assisti. Masculino, feminino? Masculino, Masculino. Né?
Cara, assim, eu vou ficar muito no muro. Olha lá o comentarista de Não, futebol, mas tá assim, vendo? Fica no muro. do William e do Maurício, como levantadores. Muito no muro, muito no muro. É, geralmente aqui o pessoal Dá pra fazer um Mauri- 4-2 ofensivo? o Maurício e Ricardinho, todo mundo fica assim, mas O William, primeiro que eu sou amigo do William, e o William foi um ídolo da vida, assim, de atleta, e o William foi um craque, assim. Só que o Maurício já revoluciona mais. Só brasileiro? Não? só brasileiro. Só Seleção brasileiro? brasileira de todos Vamos os lá. Me ajuda a montar taticamente esse time. tempos. Mas tá, quem vai ser o levantador? Vai ser o Maurício. Maurício. Vai ser o Maurício. Mas o William vai jogar bastante. Vai ficar no banco. Mas vai entrar muito. O Maurício cruzando com o Renan. O Renan é um ponteiro, você tá botando ele de oposto, Eu mas tô tudo botando ele bem. de oposto no voleibol da minha época. Tá. Vai com vantagem e tudo mais. Cara, eu colocaria de ponteiros o Giba e o Dante. Aham. No meio, Carlão. Me ajuda com o próximo, porque aí a minha visão é uma visão muito do voleibol. Aí eu vou trazer todos os... Traz os que você vai. O Paulão, a Mauri, Gustavo, Lucão, André Mauri. Heller, Rodrigão. A Mauri, pela questão tática. E eu, pelo que eu gostava, entendia, via de voleibol, eu nunca vi um movimento de bloqueio de um jogador de meio tecnicamente perfeito como o do Amaury. Sem contar que o Amaury tinha um braço que encostava no chão, né? É o Lango-Lango, né? Impressionante. E assim, uma tranquilidade. Então, assim, muito... Claro que ficou muita gente de fora aí. O Brasil pode montar umas 3, 4 seleções aí. E assim, eu fico muito, muito assim, na dúvida também, como eu falo pra você, no muro, William e Maurício e um ponteiro e o Bernard. O Bernard jogava, era um negócio assustador. Aquela bola de tempo que o Bernard fazia, que ele dava um pulinho e eu bloqueei. 2 tempos. Pô, cara, impressionante. Nessa sua seleção, eu mudaria taticamente, colocaria o Dante como oposto, porque acho que tem mais característica. É que você já pegou o voleibol do oposto, né? Não, mas daí ele poderia passar também, sim, mas deixaria ele mais livre. E Renan e Giba, né? Giba. O Renan, assim, pra quem jogou vôlei dos anos 80 pra cá, assim, é muito ídolo. O Renan jogando vôlei, pra mim, ele foi o cara que mais chegou perto do Kireli. Você acha que o Kireli é o maior jogador de todos os tempos? O Kireli, pra mim, é o maior jogador de voleibol de todos os tempos. Porque ele fazia tudo e bem. É a brincadeira do Federer, que eu te falei. O Kireli jogando vôlei parecia o Federer jogando tênis. Porque esse cara, ele que inventou o jogo? Parecia, porque é tudo de uma forma natural e um domínio tático do jogo impressionante, né? E mais o Renan, cara, eu mudei a minha camisa, eu jogava com a 10, eu mudei pra 6 por causa do Renan. Eu fiz um evento com o Renan, uma vez com o Renan e com a Laís Souza, e eu falei pro Renan isso aí, depois trocando uma ideia, que a minha geração de moleques, todo mundo quando ia pra rede passava a mãozinha na baixa de fita, assim, porque ele fazia isso, né? Imitando os gestos, assim. É impressionante isso, né? O quão ídolo, né? O cara foi, assim. Eu fui fazer saída de rede um tempo, porque eu tentava imitar algumas coisas que o Renan fazia e eu consegui jogar na saída, embora não tivesse um passe brilhante, eu fui melhorar no passe no fim da carreira. Porque eu atacava uma bola na saída de rede, que a gente chamava, na paralela, que era muito difícil naquele nível do infantil ter isso. Você conseguir, na saída de rede, atacar na paralela. Então, e o Renan fazia isso. Bom, o Renan fazia qualquer coisa que você quisesse que ele fizesse numa quadra de... Na despedida dele, ele jogou levantando, assim. Não. É um cara fora de série. Tem uma época que falaram que o Bebeto queria treinar o Renan para ser o levantador da seleção, né? Depois do William. O William é um pouco mais velho que o Renan, né? Acho que não muito, mas o William acho que é uma geração antes e tal. Porque Encontrei com o William outro dia, ele tem 70. É. Diz que joga bola ainda. Bola, futebol? Futebol, fininho. Fininho. Fino mesmo. Você não dá 55 para ele. A gente fez o Jogo das Estrelas, eu joguei até, e o William era técnico do time adversário, assim, também. Finíssimo. E, cara, super, super bacana, assim. Muito. Conversei. Já chamei ele pra vida aqui. Cheguei a jogar, acho que contra o Átila. O irmão dele. E o irmão do Brunoro também jogou uma época. O irmão do Brunoro, não sei. O irmão do Brunoro. Jogou pouquinho. Essa galera que tem irmão, todo mundo jogou. Todo mundo jogou. O irmão do Maurício Jaú jogou também. Pô, Maurício Jaú. Maurício Jaú, como é que é o nome? Demais, Acho que é Zé Reinaldo, Zé Renato.
O irmão do Jaú. O Maurício eu joguei com ele. Bom, jogava muito, craque. Pô, joguei com ele na Telesp em 1990. E colega, né? Então, mas ele Colega. trabalhou muito tempo. Acho que ele foi, né? Eu dizia, quando eu vou fazer vôlei assim pra galera assim, né? Eu falo assim, você tem o melhor repórter de vôlei do mundo, não tem outro que nem eu. Tem o Jaú. Só que ele era mais apresentador. Sim, ele foi, e era um cara bonitão, né? Boa pinta, né? Foi Muitas modelo. fãs, Ele modelo. foi modelo. Ele foi, não sei se ele foi o melhor jogador juvenil de um mundial, uma Não, pode época. ter sido, Eu não achei, lembro. porque ele era muito bom jogador. Tá, nessa seleção você quer botar líbero ou não? Líbero, aí já não tem nem competição, né? É o Serginho. Nossa, Não é tem, o concurso. não tem como. E técnico? Cara, eu fico. Aí vai ter que dar uma muretada, uma comissão técnica, Zé Roberto e Bernardinho. Né? Aí vai dar uma confusão, Zé né? Roberto e Bernardinho, mas com menção honrosa pro Bebeto. O Bebeto que começou tudo isso, né? O Bebeto elevou o voleibol do Brasil. Exato, é o nível, né? Acho que Ele sim. trouxe modernizou, atualizou, E que foi pro futebol depois, né? foi pro futebol, conhecia tudo de esportes. Quem tem curiosidade tem uns vídeos do Bebeto jogando nos Estados Unidos. Santa Bárbara Spikers chamava o time. Cara, vou ver. Era um Nunca vi. voleibol profissional que teve nos Estados Unidos, que era muito doido, cara. Tinha que ter 2 mulheres sempre na quadra o tempo inteiro. Homens e mulheres jogando juntos. Né? Teve uma época que o Will Chamberlain, jogador de basquete, jogou essa liga aí. Mas Jogando de vôlei, quadra? jogando vôlei de quadra. O Lino, irmão do Júnior, do Léo Júnior, Ah, o Lino jogava. O apelido dele era Caveman. homem das cavernas? Homem das Cavernas, fazia o maior sucesso, jogou essa liga profissional lá nos Estados Unidos também. Os caras, o Thomas, polonês, se eu não me engano, Sim, foi o jogar que lá. inventou a bola do Bola fundo. do fundo, Criação deles. E o Bebeto jogou essa liga lá. E acho que ele trouxe muita inovação. A americana é muito esperto para esporte, né? Para tentar fazer do esporte cada vez mais atraente para televisão. E acho que o Bebeto trouxe algumas coisas táticas disso, porque você imagina, num jogo que você tem 4 homens e 2 mulheres, necessariamente você tem que ter as 2 mulheres o tempo inteiro na quadra, pela diferença física, né? E isso é bem legal. Para quem tem curiosidade, vale a pena ver. Cara. Santa Bárbara Spikers se chamava. Lori, lembrou de outra história aí? Alguma outra? História do vôlei? Ah, tem a da praia lá de Santa Catarina, do André. André Louco, o André Louco. Eu joguei com os irmãos do André, com o Ricardo e com o Virgílio, né? Virgílio, cracaço, jogava muito vôlei. Eu já tinha parado de jogar, fui passar umas férias em Santa Catarina, 1988. Porto Belo. Aí tinha lá Itapema, você conhece? Meia praia ali. Kid mora lá. Então, tinha um torneio de praia ali, 6 contra 6. E o prêmio, campeão, uma caixa de cerveja, não sei o que lá. Vice, uma caixa de Keep Cooler e tal. Aí tava com meu querido amigo, irmão Periquito. A gente jogava vôlei de brincadeira na praia com o pessoal lá de Porto Belo, os moradores. E aí alguém falou, tem um torneio de... Vamos inscrever o time? Vamos lá. E fomos lá jogar. O Macarrão, que estava com a gente também, jogava vôlei direitinho, mas tudo... Né? Eu já tinha parado, fazia quase um ano, eu acho. E fomos jogar. E aí eu reconheci num dos times lá, o André e uns caras do time de Chapecó, da época. Uns 3, 4 caras, e mais 2 que jogavam mais ou menos, que não eram daquele nível. E aí fiquei olhando os caras jogando, falei, puta, vai ser foda, né? Não tem jeito, né? E nosso time chegou na final, na semifinal, contra os caras de Chapecó. E aí eu tava olhando, né, aquela visão de quem conhece um pouco, tinha um cara que eu não lembro o nome agora, que era o meio de rede de Chapecó, um cara gigantesco. Aí eu falei, vou fugir desse cara, né? Vou fugir desse cara. Então a gente mudou a nossa... Inverteu a rede, né? Inverteu a rede. Fui comecei e peguei o André na rede ali e tal. E os caras, pô, 4 caras do time de Chapecó, os caras entraram meio na zoeira, né? Aí eu falei pro meu amigo Periquito, né? A gente não fazia nem troca de posição e tal. Eu falei, ó, meia bola no meio pra mim. Aí na primeira ninguém subiu. Aí pabum, né? Foi. Aí eu lembro dos caras do outro lado. Não, esse aí tem que subir. Esse aí tem que subir. E aí ainda ganhamos um 7 dos caras, óbvio que depois. E depois eu fui trocar uma ideia com o André e tal. Falei, pô, joguei com seu irmão, com o Virgílio, joguei com o Ricardo. Pô, gente fina pra caramba, o André, muito. Aí começou a contar as histórias do time Chapecó e tal. E bem louco mesmo, né? O louco do bem. O André foi técnico de seleção de base, né? De seleção brasileira, Não se não sei, me engano. não sei. Não Ele sei. conseguiu. Uma família inteira jogava vôlei. Todo mundo jogava vôlei. Eu não sei se... Eu acho que o André é de Concórdia. Ou é de Chapecó mesmo. Eu acho que... Porque... Eu não lembro. Eu joguei com ele uma Superliga. Ele jogou de líbero e tal.
E ou era ali de Balneário, Forte, Itajaí. burro, né? Muito forte. Ele tava forte mesmo naquela época, tava forte mesmo. Tinha um tipo de jogador nessa época que não tem mais, né? Que é proibitivo. E um dos caras que eu queria contar essa história aqui, não posso esquecer, o Henrique, que jogava no Minas, o Henriquinho. O canhoto baixinho. Que hoje acho que é diretor do Henriquinho Minas. Gassi, né? Agora é Gassi ou Bassi? Agora eu não lembro. O Maraca, Domingos Maracanã, com quem eu trabalhei no Sport TV, que sou felizmente amigo até hoje, o Maraca me contava que a porrada mais doída que ele levou foi do Henrique. Ele falou que aquela história, né? O Maraca, 2 metros de altura e tal, foi entrar numa cobertura tal de bola, falou, esse baixinho aí tal, diz que a hora que ele percebeu, a bola estava no peito dele, e ele falou, Nurinho, uma porrada, mais uma porrada. Eu falei, nunca vi um cara saltar e pegar canhoto, né? Ele era canhoto. Pô, desculpa, eu não achei o nome dele aqui, mas o Henriquinho eu acompanhei. E assim, como eu joguei a transição de geração, né? Eu escutava muita história de que era absurdo. Peguei esses caras todos. Assim, não cheguei a jogar contra ele, porque ele já era do adulto, mas joguei contra o Minas, pelo Banespa, lá no Mineirinho. Jogar no Mineirinho vazio, cara, você imagina como é que é, né? Você não acha a bola, né? Porque você não tem ponto de referência. O ginásio é muito grande, né? cara. E não tá acostumado. Ô, Nuri, queria agradecer aí, cara, Pô, que você veio. Velho. Falar de voleibol é lembrado. Não, trazer um dia. Os momentos mais legais da minha vida. Uma resenha, né? Fazer uma mesa redonda, trazer você pra você falar do vôlei, do que você acha, né? Tipo uma mesa redonda mesmo, tipo uma arena Sport TV, a gente fazendo vôlei. Pra encerrar, eu te falo assim que eu vejo com preocupação o momento do nosso vôlei. Acho que principalmente do masculino. Que não tá aparecendo jogador, cara. Não tá aparecendo jogador brasileiro, sabe? Acho que aí é uma coisa para os dirigentes do voleibol ficarem atentos, porque tem que voltar a ser o que era anos 80, 90. Você fez peneira, não fez peneira? Isso. Quantas pessoas faziam uma peneira de vôlei? Cara, na minha foi muito ao concurso que eu vi numa fora de época, assim. Tinha pouca gente, mas hoje em dia, hoje ainda, tem mil. É que falta lugar. Lugar para jogar. Esse que é a questão. Falta lugar para jogar e assim expandir, ter mais times. Eu lembro desses campeonatos dos anos 80, 90, time no Mato Grosso, time no Pernambuco, time no Paraná, time em Santa Catarina, time de Brasília e tal. Porque aí parou de aparecer jogador, cara. Nosso voleibol tá, tecnicamente, eu acho que teve... O feminino, eu acho que ainda vai melhor. O feminino ainda vai melhor. Ainda aparece muita jogadora boa. Mas o masculino, eu tô preocupado. Preocupado porque a gente perdeu o diferencial, que é o talento do jogador brasileiro. O Tabachi veio aqui, que é o auxiliar do Bernardinho, o Rubinho também estava aqui, assim, e o Tabachi falou muito, assim, de resgatar isso, assim, né? Porque surgiu a geração brasileira, daí a geração do Bernardo, 2001 em diante e tal, ganhando tudo e tal, e chegou um momento que o vôlei brasileiro começou a imitar muito mais o europeu, né? Perdeu, assim, a referência. O futebol, a mesma coisa. E hoje você vê as grandes seleções, porque a seleção francesa... Essa é o Brasil de antigamente. Exatamente. A bicampeã olímpica. E hoje em dia, o time mais legal de ver, assistir, é o Japão jogando. Se você puder ver a seleção japonesa. Vi alguns jogos, assim... É muito legal. Pra sorte do Japão, tem aparecido uns japoneses mais altos, né? Exato. E aí eles conseguem ficar mais competitivos. E mesmo assim, tem muito pequenininho ainda, que está soltando absurdamente, que bate muito. E a característica deles, que é não cai bola... Volume, né? Continua. Eu acho que o voleibol do Brasil desenvolveu muito com base no japonês, né? Você trabalhou exatamente, com o Imai, não trabalhou? Sim, o Imai, o Josenilton falava isso, que ele fazia intercâmbio pro Japão, que lá que eles foram buscar fora. Moreno, jogou lá, E aí lá. eu acho que tem o casamento aqui, né? Porque o vôlei brasileiro da nossa época, né? E pra cá, assim, e acho que hoje se perdeu. Gostava muito de atacar, né? Sim. Gostava, assim, tipo, o aquecimento de rede, assim, era... Porra. Eu lembro que eu era moleque, ia ter jogo do A2, eu falava assim, meu Deus, vai começar o aquecimento de rede, eu tenho que chegar antes do aquecimento de rede, que era o que eu queria ver, entendeu? E você pegou uns caras que atacavam do lado dele, pra dizer que era mais forte no aquecimento? Como se do lado dele... jogava no chão pra cá? Jogava no chão? Nossa, peguei os caras que... Os caras eram fortes. Que mentira. Viram que o ginásio baixinho, teto baixinho, o cara fazia isso pra dar uma intimidada. Batia do lado dele, subia tudo. Eu cheguei a treinar com o Imai um período. Ensinou muita gente a passar. Sim, aí ele tinha um negócio de passar com o umbigo, né? A gente falava pra você entrar debaixo da bola, atrás da bola e passar com essa referência. Nori, obrigado, velho. Eu que agradeço. Agradeço muito sua presença. Prazer, você é amigo, irmão, cara, e obrigado. Falar de vôlei é sempre uma alegria. Lembrar de um período muito feliz da minha vida. Muitos dos amigos que eu tenho pra vida eu fiz no voleibol. Que continue sendo um esporte que te traga muita felicidade e muito boas lembranças mesmo. Isso é muito legal. Medalhas. Medalha. Ó, obrigado. Aí, aprendeu. Valeu, Nori. Obrigado.
Opa! Obrigado para você que chegou até o final desse vídeo, né? Se inscreva aqui no canal, acompanhe a gente aqui no Ataque e Defesa. Agradecer a Tizan que prepara todo o estúdio para a gente fazer nosso podcast. Você pode trazer o seu podcast, sua rede social para cá, conversar com os caras. E obrigado a Melita que está conosco até o final desse ano aqui, nossa parceira. Se você quiser conhecer mais os produtos da Melita, entra com a tela do seu celular, a câmera do seu celular nesse QR Code. Também tem um link na descrição do vídeo, tá bom? Melita desperta você para sentir mais o esporte. Pô, fica bem, até a próxima. Tchau.